tempo e modo verbal. Emprego de tempo e modo verbal, para muita gente isso aí é um calo. Aliás, para muita gente não, para quase todo mundo. Então vamos fixar algumas coisinhas aqui na cabeça de vocês, tá? E a gente já vai começar a nossa aula respondendo a essa questão da UES que foi do ano passado, 2024, que diz assim: assinale a opção em que o verbo estar foi empregado. Você, como nativo de língua portuguesa, sabe responder isso muito bem, ou deveria saber. Vejamos a letra A, que é a correta. A comitiva de pastores estar próxima de chegar. Grife esse verbo aí, por favor. A letra A, estar. Estar. Estar próxima de chegar. Então veja, gente, esse estar possui o sujeito simples, que é a comitiva de pastores, certo? Sempre que a gente utiliza um verbo com o seu sujeito, esse verbo tem que estar flexionado para concordar com ele. Eu poderia te explicar uma regra gramatical aqui, mas eu prefiro colocar um outro verbo. A gente chama de verbo que é paradigma. Troque por qualquer outro verbo. Nesse verbo estar, para ver como é que fica. Troca pelo verbo ficar. Veja se ficaria. A comitiva de pastores ficar próxima de chegar. É ficar próxima ou fica próxima? Fica próxima. Como o verbo ficar não possui um R no final, estar também não vai. Eu vou, pelo contrário, colocar um acento, porque é um oxítono terminado em A. Então a letra A está errada. Como seria a correção aí, gente? Está com acento. Troca pelo verbo ficar para ver se o R permanece, tá? É isso? Toda está comida será... Toda está comida não dá. C. Todos devem estarem para chegar. Tá certo isso aí, gente? Para o nosso ouvido é terrível. Então vamos lá. O que é que acontece aqui? Devem estarem. Você está vendo que dois verbos, um ao lado do outro, nós formamos uma locução que é, gente? Verbal. Numa locução verbal, que é formada por verbo auxiliar, mais verbo que, gente? Principal. Numa locução verbal, o verbo principal, ele nunca deve ser alterado. Ele sempre vai vir numa forma nominal. Quais são as formas nominais? Quais são as formas nominais? Infinitivo que termina em que, gente? AR, R ou IR. Pode ser o particípio, que é terminado em quê? Ado, ido. Ou ele pode terminar em quê? Em gerúndio. Qual é a formação do gerúndio? NDO. Aqui estava estarem. Não. Ou ele está no infinitivo, estar, beber, subir, participio ado e ido, ou gerúndio NDO. Então, o final estaria errado. Devem estar. Letra D é o nosso gabarito. A caravana está prestes a sair em turnê. Olha o verbo estar aí corretamente flexionado. Se você estivesse fazendo essa aí, acertariam? Quem foi de D aí? Eu nem precisaria explicar tudo isso. Você iriam na melhor forma de se pronunciar essa palavra. Então, o gabarito aí a gente tem letra D. Esse foi um quesito cobrado na prova. Vocês acertariam essa questão, mas eu acredito que não venha nesse estilo. Quando a banca está cobrando tempo e modo verbal, ela quer saber se você sabe identificar os tempos de cada modo e qual é o sentido que ela expressa dentro de um contexto, bem como a sua conjugação verbal, aquelas partes, elementos mórficos, processo de formação de palavras. Tá toda a teoria aí, vocês estão vendo que eu montei uma tabela, só que a gente vai escrever na lousa alguns elementos. A gente vai fazer uma ficha de resumo e eu vou acrescentar muito mais coisa. Portanto, pegue um caderno para que a gente possa analisar. O primeiro modo que a gente vai estudar é o modo indicativo.
E para esse modo indicativo, a gente vai colocar alguns elementos, que é certeza, fato, concreto. Sempre que eu trabalhar no modo indicativo, eu vou ter um verbo expressando um fato concreto, uma certeza. Eu posso dizer o seguinte, comi pastel ontem de manhã. Esse comi está no modo indicativo, porque dentro da frase ele expressa uma certeza. Quando eu digo comi pastel, eu tenho certeza desse fato? Ou é um dado hipotético? Olha a diferença. Se eu comer esse pastel, eu estou na certeza ou na possibilidade? Isso é o modo subjuntivo. Subjuntivo é dúvida, hipótese, condição. Come esse pastel agora. É uma ordem, eu tenho um modo imperativo. Então a gente tem esses 3 elementos verbais. Certeza para o indicativo. Irei à sua casa é uma certeza, irei, futuro é indicativo. Quando eu for à sua casa é uma possibilidade, é subjuntivo. Beba agora essa cana, imperativo, que eu estou te dando uma ordem. São 3 modos, a gente vai começar a estudar agora o modo indicativo. Certo? Eu sim. Sim, professor. Para o modo indicativo, a gente tem 3 para o chamado pretérito. Pretérito. Pretérito é a mesma coisa que passado. Para a forma passada, nós temos 3, que é o pretérito perfeito, o pretérito imperfeito e aquele do Michel Temer, mais que perfeito. Subjuntivo. Já eu falo dele. Tenha calma. Esses elementos aqui na frente, a gente vai colocar algumas dicas para você identificá-los. O pretérito imperfeito, as terminações dele são o quê? Vá, ia. Bora escrever, galera. Bora escrever, rapaz. Preguiça. É tu mesmo, bora. E o era? Vá, ia. Porque já era. Eu queria que vocês repetissem comigo. Vamos lá, contigo, vai. Vá, ia. Porque já era. Tranquilo? Quando vocês virem essas terminações, o nome delas em um verbo será chamada de desinência. Esse não está aí. Desinência. Oi. Aqui, viu, Robert? Desinência, modo temporal. A gente já viu o tempo verbal? Já não, né? Não é? Desinência, modo temporal. Eu vou ficar abreviando, tá, gente? D-M-T. Desinência, modo temporal. E do mais que perfeito é o Rá. Fala isso aqui, vibrando na garganta, vai. Rá. Rá. Aí a gente vai abaixo, você vai colocar uma lista chamada conjugação. Nessa conjugação, a gente vai fazer o seguinte, Eu queria que entre uma linha e outra desse esquema que eu estou fazendo, fiquem 2 linhas entre elas. Tá bom? O primeiro coloco essa linha aqui, deixo 2, essa outra deixo 2. Eu vou escrever algumas coisas embaixo. É a conjugação. Conjugação é flexionar nas pessoas. Bom dia.
Bom dia. Tem material. Tu pode pedir lá, boy? Tu diz 5, o teu e mais 5. Nessa conjugação, a gente vai conjugar os verbos aqui, beleza. Vamos começar aqui, falei beleza, cadê ele? Não veio hoje não, né? Vamos começar aqui com a primeira pessoa, eu vou colocar o eu aqui, a gente vai conjugar. Vamos pegar o verbo falar e verificar como ficaria a primeira pessoa, falar, ficaria como no passado? Eu falava, pode grifar. Eu falava. Andar ficaria como? Andava. Subir, eu subia. Correr, eu corria. Ter, eu tinha. E o verbo ser, eu era. É o era todinho. Esse era é só para o verbo ser. Perfeito? Olha para o verbo falar. Se eu tivesse que grifar a minha DMT. O que é DMT? Desinência, modo temporal. Olha, você tem que aprender isso aqui. E o pior é que isso aqui só serve para o S. Serve para outro não. Só para o S. E a gente quer fazer o S, né? DMT. Qual é a DMT do verbo falar? Qual é a marca que marca o pretérito imperfeito, a desinência modo temporal? Vá. Aí embaixo desse vá vou botar DMT. Por isso que eu pedi aquela ali embaixo, viu? Andava. Qual é a minha DMT? Desinência modo temporal. Subia. Ia. DMT. Corria. DMT. Tinha. Não. Nha. Nha. DMT. E o era? Todinho. De boa? De boa. Aí eu vou fazer o seguinte. Vou fazer um asterisco. Olha, deixe 2 linhas, 3 linhas. 1, 2, na terceira você faz esse asterisco. Beleza? Sim. Gente, responda, gente. Para cada um aqui, não foi? Não, beleza, aqui na última. Lá na última. Você salta 2 e faz na terceira esse asterisco. Dá para ver aqui embaixo, eu escrever? Vai. Se eu dissesse o seguinte, ó. Nós falávamos. Isso aqui está no plural ou está no singular? Por quê? O que foi que entrou nessa palavra para marcar o plural? Ó, bota no singular, em vez de nós, diga eu. Eu falava. O que foi que entrou para fazer o plural? O mós. Esse mós, você concorda comigo que o mós marca o plural, sim ou não? Se ele marca o plural, a gente vai grifar o mós e colocar DNP. Desinência número, pessoal. Quando está falando em número, é singular plural. Então, eu vou colocar o seguinte, ó. Desinência número pessoal. Gente, para você não confundir e não lembrar o que diabo é número, você coloca assim, plural, marca de plural. Se você colocar plural. Sim? Explico, meu filho, eu coloco mais de um verbo aqui. Antes disso, você consegue identificar qual é o radical dessa palavra? Eu falo, tu falas, ele fala, nós falamos, vós falais. Obrigado, Vitória. Fal. Até o fal. Esse A que se junta com o fal é uma vogal temática ou uma desinência de gênero? É uma vogal temática, minha gente, porque verbo não tem gênero, não. Já disse, eu falo,
Eu que sou do gênero masculino, se a menina falar, ela vai dizer como? Eu falo. Vou passar aí, boy. Quem tá faltando? Deixa eu só ela lá, né? Aí tu deixa lá atrás, viu? Esse A não marca gênero, verbo não tem gênero, vai ser uma VT. Coloque. O que é VT? Vogal temática. Pode colocar. Sim, olha, tudo que se junta a um verbo ali no finalzinho para formar o tema é uma vogal temática. Aí eu pergunto, todo verbo tem vogal temática? Não, não é sempre. Vamos lá, gente. Futuro do presente. Futuro do presente. Não, que futuro do presente, gente? Presente. É o ato que acontece no momento da fala. Então eu digo, aqui eu não preciso nenhuma finalização. Perdão? Não preciso de nenhuma finalização, porque você consegue desvendar o presente de boa. Então eu digo, eu falo, eu ando, eu corro, eu tenho, eu sou. Você sabe identificar, não sabe, gente? Quando o verbo está no presente, fala comigo, vai. Falo, ando, corro, tenho, sou. O presente, vocês deixaram duas linhas aqui, não deixaram? Eu pedi. Eu disse uma. Eu disse duas, ó. Me ajuda. Mandou. Então, o que é que o presente pode transmitir? Ele pode transmitir algumas circunstâncias. Posso colocar aqui que ele representa o próprio presente. Por que dizer presente? Ato de fala. Ato da fala. Ele pode indicar o próprio ato da fala daquele momento. Por exemplo, ó, tomo água. O ato de tomar água aconteceu no momento do ato da fala, certo? Como peixe, está sendo no momento do ato da fala. Ele pode também indicar fato habitual. O que é um fato habitual? É um ato que é repetido constantemente, mas que não necessariamente está acontecendo naquele momento. Por exemplo, você pode dizer, ó, eu corro todos os dias às 5 da manhã. Quer dizer que você está correndo naquele momento da fala? Não, isso representa o quê? Um fato que é habitual. E acredito em vocês que ele também pode apresentar uma ideia de passado. Como, professor? Um tempo presente com ato passado? Sim. Aí eu quero que vocês associem esse passado à notícia. Gente, não é só em notícia que aparece não, tá? Mas é frequente em notícias. Por exemplo, suponhamos que tenha morrido ontem, peste, passado, tenha morrido uma senhora esfaqueada na Praça Padre Cícero. Ela morreu quando? Ontem. Você, jornalista, vai colocar como na manchete, idosa morre na Praça Padre Cícero ou então morreu? Você vê que a notícia coloca o verbo no presente, mesmo o fato sendo passado. Qual é o objetivo disso? Trazer atualidade à notícia. Porque notícia, gente, é um elemento do momento. Uma notícia que aconteceu semana passada já perde o seu valor de informação. Então, o presente com carga semântica de passado acontece mais ou menos quando? Na notícia. Por quê? Ele traz o quê? A atualidade. Por exemplo, se eu dissesse a peste negra mata milhões, não sei se foi milhões, vou dizer centenas de pessoas na Europa. Isso foi no século XVIII, se eu não me engano. Eu disse, no século XVIII, vamos supor que seja, no século XVIII, a peste negra mata centenas de pessoas na Europa. Esse mata está no presente? O tempo está presente, mas qual é a carga semântica dele? De passado. Mas fica correto. Fica correto. Quando ele coloca o presente, eu não acho, eu Vitor, mas a gramática está correta porque ele traz uma ideia de atualidade para o momento da fala. Professor, essa questão de passar da notícia, então seria algo que foi recentemente? Foi recente ou muito remoto, também pode ser remoto, como o da peste negra, século XVIII. A ideia que se tem é para trazer. O presente
também pode ter carga semântica de futuro, viu? É uma esculhambação, cara, aqui, ó. Pode ser no futuro. Se eu dissesse, por exemplo, ó, o professor vai ao clube amanhã. A banca grifo vai e o menino aposta que diria que esse vai é futuro. Esse vai é presente. Sabe qual foi a ideia de futuro que você pegou? Pelo amanhã. Esse amanhã te desviou. Essa frase aqui tem um equívoco de escrita. Tem, mas é comum na informalidade. Como seria o correto para conjugar o verbo corretamente? Irá e não vai. Vai é presente com carga semântica de quê, gente? De futuro. Você entende o risco que é isso aqui? Eu vou amanhã. Correto, vai? Não, não é eu vou amanhã. É como? Eu irei amanhã. Eu já vi aluno dizendo, eu vou estar indo. Aí mata. Aí quando vê a peste, foi meu aluno. Tá de boa, gente, aí? Estão ficando loucos, quer desistir, quer para uma pastelaria? Futuro do presente. Rei, ra. Pode colocar. Rei, ra. Do pretérito, ria. Fale isso, gente. Ria. Vibrando a garganta, gente. Vai. Ria. Ria. Aí embaixo você vai colocar o nome conjugação. Conjugação. E vamos conjugar aqui. A gente vai usar as pessoas eu e ele, um atrás do outro, porque muda um pouco. Vamos pegar o verbo falar no futuro do presente. Então eu digo, eu falarei, vai. Qual é o finalzinho aqui? O DMT? O DMT é o que aqui? Rei. E ele? Se fosse ele falará. DMT, ra. Andar, vai. Eu andarei, ele andará. Ter. Eu terei, terá. Preferir. Vai, gente. Ó. Preferir. Preferirei. Né? Preferirei. Querer. Quererei. Fale, gente. É muito chato. Você chega lá embaixo na cantina falar com Sandra. Ei, Sandra, eu queria pão. Você disse que queria. Olha como você está falando errado. Você fala no passado uma coisa que você quer para o futuro. Agora você vai descer agora no intervalo. Quando você for agora, você vai dizer, ei, Sandra, quererei o quê? Tapioca. Ou quererei café. Fale, gente. Não, eu preferirei café hoje. Aprendi agora e vou usar no meu dia a dia. Vamos para o futuro do pretérito, que é o ria. Tanto faz o ria para a primeira como para a terceira. Então vamos usar só uma, vai. Eu falaria. Andar. Andaria. Qual é o meu DMT aqui, gente? Ria. Ter. Teria. Preferir. Não é preferir, não. Preferia, gente, eu vou colocar um asterisco aqui, ó. Se faça esse asterisco aqui, viu? Preferia, o final é o ia. Aqui é pretérito imperfeito. Anote que aqui é um erro, viu? Preferia. Como é o futuro do pretérito? Preferirá.
Preferiria. Fale. Preferiria. Final iria. Querer. Quereria. Tome cuidado para não confundir aquilo DNT, viu? E no pretérito imperfeito do verbo querer? Queria. F é dose de cana. Tem espaço aqui na frente, não tem? Aqui, para falar sobre esses caras. O futuro do presente, ele vai indicar um fato concreto ou certo no futuro. Quem usa o futuro do presente, ele confirma que algo realmente vai acontecer. Por exemplo, eu falarei hoje na palestra. Isso é um fato concreto. Eu tenho certeza do ato de falar na palestra mais tarde. Eu andarei até sua casa. Andarei é um fato concreto no futuro. Já esse cara aqui, que é o falaria, que é o futuro do pretérito, ele pode ter algumas implicações bem perigosas. Vamos colocar primeiro aqui, no futuro do pretérito. Ele pode indicar desistência de alguma coisa. É muito usual isso aqui no Brasil. Cara, eu queria tanto um pastel de forno. Aí o pessoal diz, queria, não quer mais. Indica uma desistência. Eu iria fazer o concurso, bicho, mas eu fiz 30 anos. Iria fazer o concurso. Houve uma desistência, houve uma interrupção nesse ato. Tem material sobrando aí, boy? Tem ainda? Olha aí, ó. Passa aí com o colega aí. Pode indicar... Meu Deus, como foi que a UES colocou? Isenção de parcialidade autoral. Isso aqui aparece na prova, viu? Isenção de parcialidade autoral. Por exemplo, quando acontece algum fato do qual você não tem certeza sobre aquele ato, nós usamos o futuro do pretérito para nos desviar da responsabilidade de dizer algo o qual a gente não tem certeza. Imagine que você viu alguém assaltando uma casa. Por exemplo, você estava lá na sua casa, sentado na porta da sua casa, você viu alguém pulando o muro e saindo. Aí você achou a pessoa parecida com um colega seu, aí você vai denunciar a polícia. Disse, olha, cara, parece que foi José. Aí então eu digo, José que pulou o muro do vizinho ou José que teria pulado o muro do vizinho? Qual das duas te isenta da responsabilidade daquele ato? Teria. Por que teria? Por que isso te isenta? Eu não dou a certeza, eu dou uma probabilidade. Pode prestar atenção que toda advogada aconselha os seus réus, que réu, menino, o seu cliente, a usar o futuro do pretérito. Esses fuxiqueiros de plantão, Léo Dias e companhia. Pode prestar atenção que ele sempre... O Lucão usa ele, é o futuro do presente mesmo. Ele usa o verbo certeza mesmo, viu? Expressando certeza. O que eu estava falando? Eu me perdi. Sim, do Léo Dias. Ele sempre usa, por exemplo, atriz que teria saído com o marido de fulano. Quando ele usa o teria, isso isenta ele de um eventual processo que ele possa receber. Então todo mundo usa o futuro. Os jornalistas, quando estão dando uma notícia, eles usam a pessoa que teria matado a esposa. Que teria. Ele te isenta dessa responsabilidade. Isso aqui pode muito bem aparecer como uma resposta da banca. Tá certo?
Vocês estão bem, mais ou menos? Aí é um subjuntivo. A gente pega já. Gente, vamos fazer um intervalozinho agora? Vamos dar um time aí. Olha, não é o momento, mas eu preciso porque a gente já viu muita coisa. Pausa, a gente volta já. Vamos tomar um café? Então, subjuntivo. Expressa o que, gente? Dúvida, hipótese, condição, hipótese, condição. O presente, existem só 3 para o subjuntivo, que é o presente do subjuntivo, pretérito imperfeito e o future, que é o futuro. Então, o presente, todos esses modos aqui, eles sempre terão que ser usados com uma conjunção. O que sempre vai iniciar o presente do subjuntivo? É uma conjunção integrante. A gente conhece uma conjunção integrante quando a gente consegue trocar pelo quê, gente? Isso. Então, o presente do subjuntivo obrigatoriamente se seguirá após uma conjunção integrante. Sempre que vocês virem o isso, o que? Conjunção integrante, saibam que depois dele virá o que, gente? O presente do subjuntivo. Falem. Presente do subjuntivo. O presente do subjuntivo sempre vem depois de quê? Condição integrante. E como é que eu reconheço a condição integrante? Por isso. Então vamos lá. Eu posso dizer que eu. Bota o verbo falar aqui. Ele quer que eu fale beber. Beba, subir. Suba, ter. Ele quer que eu tenha. Verbo ser, que eu seja. E por aí vai. Já no pretérito imperfeito, é aquele que o finalzinho é terminado em SSE, que você perguntou. Sempre que vocês virem um verbo terminado em SSE, saiba que eu vou ter aqui o pretérito imperfeito. Geralmente, as conjunções que vêm depois dele é o se ou quando. Tanto faz, qualquer uma dessas. Então eu posso dizer, se eu falasse, beber, bebesse, subir, subisse, ter, tesse não, tivesse, tesse. É o texto da misericórdia, se não, fosse. Ah, seu cesse. Vocês nunca ouviram alguém dizendo? Ah, seu cesse? Tem não, gente, viu? E o futuro é também o se e o quando. Esse cara aqui, o pessoal do online está reclamando que tem essa freada grande aqui, que não dá para ver direito. Vai fazer o quê, filho? Agora de graça, filho. Me ajude, meu filho. Se e quando? Vamos pegar o verbo falar. Vai, gente. Se eu falar, beber. Se eu beber. Fala, gente. Beber. Fala quando? Quando eu beber. Quando eu beber. Quando eu falar. Subir. Quando eu subir. Estar. Quando eu estiver. Ter. Quando eu tiver. Ser. Quando eu ser, não. Quando eu for. Se fosse o verbo ver. Não, gente, quando eu visse, não. Quando eu ver, não. Quando eu vir. Fala, gente, quando eu vir. Esse vir é do verbo ver, tá? É do verbo ver. As pessoas dizem de forma equivocada o futuro do subjuntivo do verbo ver. Então, sempre depois do se e quando, é quando eu vir. Fale. Quando eu vir. É tipo o seguinte, sabe aquele rapaz? Sim, Vitor. Quando eu o vir, fala. Quando eu o vir. É chique demais. Quando eu a vir. Quando eu a vir.
Algumas pessoas podem perguntar, professor, quando eu a vi, esse vi parece do verbo de movimento, né? Vi. Mas esse verbo vir de movimento é vier. Agora fala, quando eu vier. Quando eu vier. Mais uma vez. Quando eu vier. Então, se você disser, quando eu vim, aí eu mato você. Ou quando eu vier. Você já viu alguém dizendo vim? Eu não vou nem escrever. Quando eu vier à sua casa, é mata. Vier. Eu boto cicuta, chumbinho na comida. Ah, quando eu vier. Aí eu coloco chumbinho. Você nunca mais vai vir. Então, vier, vir é a forma do subjuntivo. Não sei se vocês pararam para pensar que falar no futuro do subjuntivo, quando falar parece infinitivo, não parece não? Ninguém nunca perguntou, mas eu estou respondendo agora. Como é que eu vou fazer para distinguir se o verbo falar, beber, subir, eles estão no futuro do subjuntivo ou eles são uma simples forma do infinitivo? É simples. Vou te dizer aqui. Nessa frase, ó, para abrir, vou abrir, se abrir. Deixa eu dar uma frase aqui. Tem 3 formas do verbo abrir aqui. Para abrir a tampa, force com o dedo polegar. Para abrir. Vou abrir essa cerveja. Vou abrir. Se abrir a cerveja, tome todo. Qual dessas formas aqui não está no infinitivo? A última. Sempre quando vocês virem um verbo que pareça infinitivo e venha depois do se ou do quando, aqui vai ser o que, gente? Futuro do subjuntivo. Se abrir, quando abrir. Essas outras formas, por não terem o se ou quando, serão chamadas de quê? Infinitivo. Depois de se e quando, futuro do subjuntivo, sem o se e o quando, infinitivo normal. Professor, em relação ao verbo vir, locomoção, se eu disser quando eu vim, é errado. Quando eu vim, está errado. É quando eu vir. Agora, se não for nem o se nem o quando, você pode fazer o vim. Tipo, eu vim. Aí tem outro problema aqui. Esse aqui tá certo, tá? O problema do vim é quando vier o se e o quando antes. Quando eu vim, errado. Se eu vim, errado. Eu vim, certo. Vamos lá. Tu chega para falar comigo agora. Tu chega aqui até o quadro e diz, professor, eu vim falar com o senhor. Isso tá errado. Por quê, professor? Eu vim aqui é pretérito que? Perfeito. É passado. O presente do verbo vir é eu venho. Então, o correto seria, professor, eu venho falar com o senhor para tirar uma dúvida. Venho é presente. Se tu chega até mim e diz, professor, eu vim falar com o senhor, eu disse, espera, tu veio falar comigo? Eu não estava aqui ontem foi feriado. Vim é passado. Eu vim falar com o senhor ontem e hoje eu venho falar. E quando vai usar o vim? O que é o vim? Passado. Cara, eu vim ontem falar com o senhor, mas cheguei aqui no S e estava fechado. Estou vindo. Não, aí é pior. Estou vindo. É Vitor Gerúndio. Tá? Eu venho falar com o senhor. Ó, por que está errado? Estou vindo. Porque o gerúndio, que é o NDO, vindo, ele não é permitido usar para futuros. Eu estou vindo dá a ideia de futuro. Então não pode usar gerúndio no futuro. É uma coisa que está acontecendo no momento, né? Gerúndio é passado, é um passado que perdura até hoje. Estou caminhando para a escola. É um passado que se iniciou e perdura até o presente. Tranquilo? O que é que vocês vão fazer agora? Desafio de vocês. Vocês estão vendo aí nessas frases para a classificação? Vocês vão grifar todos os verbos e me dizer qual o tempo verbal deles. Você pode abreviar.
Vou fazer a letra A com vocês, para vocês pegarem. Note. Numa quarta-feira, dei um beijo em Chico Buarque. É uma música, viu, gente? Eu fui tirando de matéria jornalística. Grifa aí, dei. Vamos aqui comigo. Dei. É um fato concreto? Aconteceu? Sim. Segundo a pessoa, sim, aconteceu. Presente, passado ou futuro? Passado. Qual é a DMT? O que é DMT mesmo? Deslência, mote, é o EI. Está terminado no vainha? Não. Então não é imperfeito. Está terminado no ra? Então é o quê? Bote aí, PP, pretérito perfeito. É só isso que eu quero, faça as outras. Primeira frase diz assim, numa quarta, já foi, né? A letra A é pretérito perfeito, ia, de havia, na letra B é o quê? Pretérito imperfeito, cogitava, vá, pretérito imperfeito. Letra C, corpo de marido de cônsul alemão tinha, nha, é o quê? Pretérito imperfeito. Diz, presente do indicativo. Mãe de Leandro diz presente, matou. Qual deles? PP, pretérito perfeito. Era, PI, imperfeito. Conhecia, ia, imperfeito. Provocou, perfeito. Não. Só o tempo mesmo. Saiu, pretérito perfeito. Falara, mais que perfeito. Tem, presente do indicativo. Os analistas têm presente do indicativo. Letra H. Escreveria. É futuro do pretérito. Escrevia é que é pretérito imperfeito. Aí é o futuro, viu? Ria. Vitória vence, presente, decidirá futuro do presente. Adolescente teria, futuro do pretérito. Conseguir. Conseguir é passado. Conseguir. Pretérito perfeito. Sentir, pretérito perfeito. Poderia, futuro do pretérito. Igualmente o poderia lá na frente. Futuro do pretérito. Poderia e poderia. Futuro do pretérito também. Não lhe ensinava, vá, pretérito imperfeito. Dizia, pretérito imperfeito. Conhecia, pretérito imperfeito. E o último, mais que perfeito, que é o falara. Minha lâmpada incandescente antiga iluminava, pretérito imperfeito. Ilumina, presente. Tem uma última lá no outro lado. João Gostoso, olha o João Gostoso. Era imperfeito. E morava, imperfeito. Uma noite ele chegou, pretérito perfeito. Bebeu, cantou, dançou, todos imperfeitos. Todos pretérito perfeito, tá, gente? Ó, chegou, bebeu, cantou, dançou, atirou e morreu. Todos eles são pretéritos perfeitos. O bichinho, né, bicho? Morava no barraco, bebeu, cantou numa noite e pulou no rio e morreu. Suicidou-se. Gente, vamos fazer aí 1, 2, 3, 4, 5, 6. Não, só até a 5. Sim, estavam. Qual é o final de estavam aí, gente? A minha DMT, qual é aí? Né, o vá? Olha, é só estar no singular. No singular ficava como? Estavam. Estava. O vá é final de pretérito imperfeito. Letra A está errada. Permitissem, sempre que a gente tiver o SSE, é pretérito imperfeito do subjuntivo. Tá errado. Menino, bateu na trava aí. A letra B tá muito boa. Só qual é o erro da letra B? É indicativo, não é do subjuntivo. Fora
é o mais que perfeito. Tá na cara e o gabarito é a letra C. Quem acertou aí? Tá fácil? Tá não. Tá difícil, você é que sabe. 2. Queria. Tome cuidado com o diabo do queria. Queria. Qual é o futuro de queria? Quereria. Queria está no pretérito imperfeito do indicativo. Muita gente poderia ir de B. Queria, mas o queria no futuro... Escreva na frente da letra B. Como é que ficaria o futuro do verbo querer, futuro do pretérito? Escreva quereria. O gabarito da 2 é letra C. Alguém acertou a 2? Terceira. Cabe. Cabe é presente, gente. Letra D de dado. Primeiro é o quê? É. Letra C, 2. C e terceira. D. D dada. Quarta. Conversávamos. Vamos quebrar essa palavra aqui, ó. Conversávamos. Conversávamos. Para eu descobrir o radical, gente, é só pegar esse verbo e conjugar nas 3 pessoas. Vai. Eu converso, tu conversas, ele conversa. Então vai até o S. Radical. Esse A que se junta com radical, por que não é desinência de gênero? Perfeito. VT. O vá marca o quê? O vá. Vainha. DMT. E o mos, que é o plural? DNP. Então tá dizendo aí, converse é o radical? É, então letra A. É o S. Gente, esse é certo. Quem botou em letra maiúscula foi eu. Na prova não tava não, porque o menino vai lá e diz, eita, um radical, bota a letra A. Alguém pôs letra A? Que não viu o exceto gritando aí. Futuro do Não, cadê, menino? A é uma desinência de gênero? Não, vogal temática. Vai a desinência modo temporal. Gente, é modo, tá? É porque eu não sei o que foi isso aí, não. Modo. Mas na prova tá modo, pode ter certeza. Modo temporal. O mos é desinência número pessoal? É. É a B de bola. É desinência de gênero, é vogal temática. É B de bola. Teve menino que usou de má fé. Eu vou dizer porque não existe moto temporal. Você sabe se não tem uma moto que é temporal? Foi erro meu, tá, gente? Na prova tá modo. Vai lá. Conservará. Conservará. Gente, isso aqui tá no singular ou no plural? Tá no singular. Se tá no singular, o que é que não pode haver? Por que não pode haver uma DNP, desinência número pessoal? Porque isso aí só aparece quando está no plural. Vamos lá, como é que eu descubro o radical? Conjugando, vai. Eu conservo, tu. Ele conserva. Então vai até o V, correto? Esse A, vogal temática, e o Rá, modo temporal, que mostra o futuro, né? O Rá, Rai, Rei. Isso. Ele quer agora a correta, a 5. O com é o radical? Não, é até o V. O segundo A. O segundo A é esse? É, não é a vogal temática, não. É o primeiro A. O vá é a desinência modo temporal? O vá. Eita, banca cachorra, bicho. Porque existe um vá, desinência modo temporal, não existe? Mas não, alguém foi aqui. Puta que pariu, velho. Eita. Isso aqui não é a desinência modo temporal. A desinência modo temporal é o Rá. Porra, é o Rá. Não tem gabarito, não. A banca deu letra B. Só que eu acho que ela estava de olho no primeiro e não no segundo.
Eu tenho que olhar. Mas mesmo que eu tiver em letra maiúscula, se tiver o nome segundo, já tá errado. Porra, velho. Mas a banca colocou como B. Não tem gabarito não, gente. Se for o segundo, não tem gabarito. É o primeiro que é. Mas eu acho que foi essa a confusão que a banca fez. É o primeiro. Bicho, tem certeza que tu não tá vendo o nome do segundo? Na frente do lar. Alguém acertou aí? Não tem gabarito. Mas, gente, olha o nível de conhecimento de vocês. Você chegar ao ponto de olhar uma questão complexa e começa a dizer não tem gabarito, quer dizer que você está entendendo o conteúdo. Diga, não tem, diga. Então, apaga esse nome segundo, bota primeiro. Para corresponder ao gabarito tem que ser assim. Tá? Gente, aqui na lousa, depois que a gente conservou, fez isso aí, pode colocar que não tem gabarito aí não. Vamos responder, vamos falar sobre o modo imperativo. Olha para cá. Vocês fizeram já isso aqui? Não? Mas peraí, vocês fazem já. Vamos falar aqui. O modo imperativo, ele pode expressar... O modo imperativo, calma, dou um tempo para você copiar, entendeu? Ele só existe no presente. Modo imperativo só existe em que tempo? Vai? Presente. Então você vai ver presente afirmativo do imperativo, o imperativo presente, tanto faz. Esse cara aqui, ele pode expressar, na maioria das vezes, uma ordem. Saia daqui, pegue suas coisas, venha já. Pode representar uma súplica. O que é uma súplica? Você pedir pelo amor de Deus, ó Senhor Deus dos desgraçados, rogai por nós. Rogai é imperativo e está numa ordem de súplica. Pode expressar uma palavra que a banca já usou, que se chama polidez. Fale isso. Polidez. O que é uma pessoa polida? Uma pessoa educada. Então eu vou colocar aqui o nome educação. Porque ela adora esses nomes bonitos, né? Educação. Você pode dizer, por favor, pegue minha caneta. Pegue é imperativo, só que é no sentido de educação. Gente, tem tanta coisa que pode expressar o imperativo que tudo isso depende de um contexto para eu avaliar. Sabe aquele carro que está ali quebrado? Você poderia trazê-lo para mim? O que é isso? Que tipo de ideia? É um imperativo, mas passando que forma? Ordem? Não, um pedido. Pode ser um conselho. Estude, rapaz. Isso é um conselho. Tudo depende do contexto. Né? Estude para a prova. Que tipo é ordem? Pedido. Um conselho. Tudo vai depender de um contexto. Falando sobre a forma do imperativo, é bom que você saiba que a primeira pessoa do imperativo não existe. Não existe a primeira pessoa do imperativo, seja ele afirmativo ou negativo. Não existe. Não copie agora, não. Não existe. Porque a gramática diz que não tem como dar uma ordem para você mesmo. Tem. Se você olha no espelho, treine. É um pouco esquisito, né? Você não tem como dar uma ordem para si mesmo. A gente vai aprender agora sobre o afirmativo. Vamos brincar um pouquinho de conjugação. Um dos maiores problemas da UES é passar da segunda para a terceira. E aqui dá problema, velho. Eu vou falar a regra básica, depois eu pego uma mais complicada, que é fundo. Tá bom? Vocês vão copiar essa tabela. Eu quero muito espaço na frente e embaixo. Para a gente aprender a fazer o imperativo, a gente precisa entender como ficaria a segunda pessoa do imperativo fulano de tal, do verbo tal. Vamos pegar um verbo bem simples e fazer a conjugação, que são aqueles que são terminados em AR ou ER. Ó, os verbos que são terminados em AR e ER, não faça isso aqui agora não, tá? Se terminar em a terceira será um E. Se terminar em E, a terceira vai para um A. Não copie isso agora. Vamos jogar aqui. Para eu saber como fica a segunda, é só colocar na forma do infinitivo. Vamos pegar o verbo cantar. Pega o verbo cantar,
e escrevo a sua forma do infinitivo. O pronome vem depois. Ficaria cantar tu. Eu escrevo na segunda pessoa do jeito que veio ao mundo, ou seja, no infinitivo. Vou lá e apago o R. Portanto, a segunda pessoa fica como? Vai. Canta tu. O tu sempre fica depois. Não é tu canta, não. Canta tu. Fale. Canta tu. Se na segunda pessoa terminou em A terceira vai ser o quê? Um E. Então ficaria como? Cante ele. É sempre essa troca. Não copie agora. Fique grilado aqui na tela. Se fosse o verbo beber, como é que eu sei na segunda pessoa do verbo beber? Vou lá e escrevo no infinitivo. Ficaria como? Vai. Beber tu. O que é que eu faço? Fica como? Bebe. Se termina em E, a terceira vai ser um A. Fica como? Beba ele. Vá lá. Se fosse o verbo dançar, eu vou lá e escrevo do jeito que ele veio ao mundo. Ó. Dançar. Vai lá e faz o quê? Lê para mim a segunda pessoa. Dança tu. Na terceira fica como? Dance ele. O cedilha cai na terceira. Dance ele. Como seria o verbo percorrer? Como é que eu tento fazer? Eu vou lá e escrevo, depois é que eu apago o R. Ficaria como? Percorrer. Vai, percorre. Tu na terceira. Percorra ele. Dá para entender? Então vamos lá. Professor, e o negativo? O negativo eu vou acrescentar o não. E como é que eu faço? Aí eu venho com a regra aqui, ó. A regra vai ser escrita agora, ó. Se tiver espaço, você escreve aqui. Repete a terceira do afirmativo na segunda e terceira do negativo, acrescentando S na segunda. Você copia já, fique de olho aqui. Segundo a minha regra, para eu fazer o negativo, eu repito a terceira nos dois, acrescentando um S para a segunda. Então vamos repetir? Como ficaria o negativo na segunda e na terceira? Do verbo cantar. Cante e depois cante. O que foi que eu repeti? A terceira. Então a terceira do afirmativo é igual a essas duas. Falta o que aqui? O S na segunda. Me diga como ficaria o verbo beber na forma negativa. Não bebas. Não bebas. E aqui? Não beba. Qual é a diferença da segunda do negativo para a terceira do negativo? Porque a forma é idêntica. A única coisa que tem de diferença é o S. Se a banca pedir para sair da terceira do negativo para a segunda do negativo, o que é que eu faço? É o S. É só isso. Vamos lá. Como ficaria o verbo dançar no negativo? Não dances. E na terceira? Não dance. Percorrer. Não percorras. Não que? Percorra. Agora a gente vai construir a segunda tabela. Tá de boa aí, né? Segunda tabela que a gente vai construir. Todos esses verbos eles vão fugir um pouco do padrão. Note que eu disse o seguinte.
Quando os verbos forem de primeira, que é terminado em AR, ou de segunda conjugação, ela segue um padrão de normalidade. A segunda pessoa, se terminar em a terceira será um E. Se a segunda terminar em E, a terceira vai ser um A. Agora, quando forem verbos de terceira conjugação, que é terminado em IR, isso dá um problema. A segunda pessoa poderá ser um I ou um E, mas a terceira sempre será um A. Vamos fazer aqui para você entender. Como seria a segunda pessoa do verbo sorrir? Aí eu vou lá, como é a dica, coloco lá para depois apagar o R, não é? Sorrir tu. Como ficaria? Vou lá e apago o quê? O R. Note que o verbo sorrir perfeitamente termina em I e faz sentido. Diz para mim. Sorrir. Então a segunda pessoa é terminada em I. Se a segunda é terminada em I, a terceira será o quê? Um A. Então ficaria como? Sorria. Percebe? Não. Vamos colocar outro. Se fosse o verbo subir. Subir. Como é que eu faço? Vou lá e apago o R. Lê para mim. Sub, menino. Sub. Não é sub. É o quê? É sobe. Sobe agora. Se a segunda termina em E, a terceira vai ser o quê? A suba agora. Lembra que eu estou falando no modo de ordem. É ordem que eu estou dando aqui. Tenta comigo agora um verbo mais complicado. A gente chama quando o verbo sofre alteração no radical de alomorfia. Ele sofre alomorfia. Defeito. O verbo fugir, boy. Fugir. Para eu saber, a primeira coisa que eu faço na segunda é escrever o verbo no infinitivo. Vai, fica ele como? Fugir. Aí eu vou lá e apago o R. Lê para mim. Você sabe que não é aquele Fuji Filmes. Tem uma marca de filmes que é isso. Fuji. Bom, eu sei que não é Fuji. O professor disse que quando não der certo com I, obrigatoriamente terá que ser com E. Aí eu boto aqui, ó. Gente, vá por calma, vá com calma. Vai, lê pra mim, vai. Fuji não é. Aí vou ter que alterar esse U. Vai ficar o quê? Lê. Foge. Se foge termina com E, a próxima terá que ser com e o G vai virar J, então fica como? Fuja. Isso que não é esculhambação? É defectivo, né? Que chama isso. Não. É alomorfia, é irregular. É só irregular mesmo. Defectivo é que não existe. Tipo colorir. Não existe na expressão. Não, na primeira só. Por exemplo, o verbo colorir não existe na primeira. Ele colore, nós colorimos, existe. Agora, eu coloro, não. Eu explodo, não. Eu estorco, não. Não existe. Vamos mais uma. Como ficaria o verbo ler? Vou lá e apago o R, né? Fica como? Lê tu na terceira. Leia. Se fosse o verbo crer, vai. Vou lá e apago o R, né? Fica como? Crer. Tu, creia ele. Sabe o pior, Pincel? Sabe o pior? Bicho, é o verbo... não é ser, não. É ser. Vai, boy, me ajuda. Ser. Vou lá e faço o quê? É isso. Alguém aqui gosta de ir para a igreja e ler a Bíblia? Olha, ninguém levantou a mão. Tudo pro inferno aqui. Gente, porque não lê a Bíblia, vai pro inferno. É o quê? O cão. Agora, ouviu a música e bebeu uma pinga, todo mundo já provou. Agora, ler a Bíblia, não estou dizendo que é... Eu vou voltar. É porque o que eu falei em Bíblia? Porque tem uma passagem da Bíblia que diz, quer dizer, se tu uma bênção para Deus. Se tu é o verbo ser na segunda pessoa. Fale.
Se tu. É seja. A gente só usa o seja, né? Na terceira fica o seja. Era como se fosse seja uma bênção, né? É como se fosse o seja, mas como está na segunda pessoa, dá problema. Gente, simples. Se eu sei o afirmativo, o negativo fica fácil. Como é o negativo? Não. Repete o quê? Só a terceira. Então ficaria como? Não. Na segunda falta alguma coisa. Não sorrias, e na terceira? Não sorria. Vai lá, o verbo subir. Não subas, não suba. Gente, vamos dar uma olhadinha nessa frase aqui que é típico S. Como é que a OS vai cobrar a forma do imperativo? Ela vai pedir que você localize os verbos. Você consegue compreender que todos esses verbos aqui estão no imperativo? Sim ou não? É mais um conselho ou uma ordem. Pegue suas coisas, leia sua apostila e não aperte o bolo. Quando eu disse pegue, ela quer perguntar em qual pessoa está. Pegue ou pega. Como ficaria o verbo pegar? Vou lá e apago o R. Pega tu, pegue ele. Está na terceira pessoa. Essa terceira pessoa do imperativo correlaciona com os pronomes possessivos. Esse pronome possessivo também está em terceira pessoa. Olha o pronome possessivo. Eu posso dizer meu, primeira, segunda. Tu, terceira. Fala, meu Deus, foi eu que misturei. Meu, teu, seu. Meu para a primeira, teu para a segunda, seu para a terceira. A gente diz que o sua está certo com o verbo pegar, porque pegar está na terceira também. Se eu trocar o verbo pegar pela segunda, que ficaria como pega, o sua também teria que mudar. Então ficaria como? Pega tuas coisas. O verbo ler na segunda ficaria como? Leia está na terceira. Lê. Olha aqui, gente, ó. Lê. Lê tua apostila. E o verbo apertar? Aqui está no negativo. Não está no negativo? Qual é a única diferença da terceira para a segunda do negativo? Ficaria como? Não apertes o bolo. É isso que ela pede. O que é que ele está querendo aí na primeira? Diz assim: reflita melhor e não cometa esse erro da próxima vez. Se o interlocutor fosse tratado pelo pronome tu, circula esse tu é o quê? Segunda pessoa, não é? Olha lá embaixo no segundo verbo, irmão. Não cometa. Qual é a diferença da terceira para a segunda? Então, como é que eu passo para a segunda aí no não cometa? Não cometas. Então ficaria não cometas. Já tem alternativa? Não. Não, tem não. Olha a D. Aí é cometes. E o tá errado. É C. Mas vamos para o verbo refletir? O verbo refletir. Ó. Refletir. Vou lá e apago o R. Fica como? Reflete tu? Não. É como? Reflete. Reflete melhor e não cometas esse erro da próxima vez. É letra A. Olha essa segunda, gente. Não vira a página não. Não vira a página não. Vamos ver o que é que está pedindo a segunda aí. Diz assim, ó. O modo imperativo dos verbos é característico das propagandas, pois nelas sempre faz um apelo ao leitor. Estão corretamente na terceira, grife, na terceira pessoa do imperativo. Não vira agora a página, não. Olha para mim. Terceira pessoa do negativo. Olha para mim. Qual é a diferença da terceira do negativo para a segunda? A segunda tem um S. Ele quer uma que esteja todas na terceira. Isso quer dizer que
Se tiver um S, está na segunda. Leia, procura. É? A letra D tem um MEDES. D, sirva, mova. Letra B. Essa questão aqui está extremamente difícil. Mas com o tio Vitor, é fácil. Deus é a luz, gente. Quem salva é Jesus. Alá vos proteja. Harimajó, Exu, o Deus do seu credo.